até aqui nos ajudou o Senhor, não é? E não há dúvida que esta afirmação está banhada de conteúdo espiritual, histórico. E durante este dia, hoje e à noite, que lá em Fátima, na nossa primeira celebração, agora vamos falar sobre até aqui o Senhor nos ajudou, o que isto representa, e depois vamos falar de algo que eu acredito que é incrível, que é sem dúvida o do Icabod, não é? A grande vitória que se alcançou no dia em que a arca foi trazida e que Davi dançou na presença do Senhor pela conquista. E iremos ter dois momentos que irão explicar também de alguma forma a mesma coisa, mas conteúdos bem diferentes. E eu realmente, irmãos, é qualquer coisa que eu gostava de ter trazido para nós, algo muito forte, porque aniversário representa história. História, e logo eu calha-me o aniversário, não é? Um dia faço anos, no anterior é ministério. Mas nós não temos incidido muito sobre os meus aniversários da minha esposa, sobre o ministério, mas é algo histórico, 27 anos já é algum tempo, não é? E nós acreditamos que durante estes 27 anos Deus tem feito coisas grandes, não é? Muitas pessoas têm sido tocadas pela presença de Deus através do Ministério ICIR. Muita gente tem sido transformada. Algumas pessoas têm sido curadas das suas doenças. E nós sabemos que nada é por acaso. Estar numa cidade como Orém, uma cidade pequena, uma cidade sem ter um aspecto de grandes shoppings, uma coisa de grande evolução tecnológica, embora seja uma cidade com muito trabalho. Quase não há desempregados no nosso concelho, porque somos uma zona com uma certa força industrial. Mas uma cidade como esta e suportar 27 anos de ministério, não é aqueles paraquedistas, que se dizem muitas vezes pastores, que só andam atrás do lucro, atrás do resultado, atrás dos benefícios do que é algumas áreas relacionadas com o ministério, mas significa uma vida com propósito. Não é uma vida de procura da melhor oportunidade. Muitas vezes nós vivemos a nossa vida atrás da oportunidade, à busca do lucro, à busca do quem paga mais. E isso não mostra nem revela uma vida com propósito. Uma vida com propósito é aquilo que tu, em determinado momento da tua vida, ganhas uma convicção de um propósito. Não é só a salvação que conta, porque salvar, Deus quer salvar a todos. Diz a Bíblia. Ele quer que todos se salvem e venham ao conhecimento de Deus. Mas é gerar uma vida com propósito, uma vida com raízes, uma vida onde poderás revelar o teu exemplo de vida aos outros, onde possas também, através da tua vida, das tuas obras, da tua família também, mostrar os teus pontos fortes e fracos, porque não há ninguém que não tenha pontos fortes e pontos fracos. Todos nós temos os nossos telhados de vidro, como se costuma dizer. E nós estamos carregados hoje de uma história de pessoas que não sabem o que querem. E a palavra, quando vamos abrir em 1 Samuel, vamos lá abrir, aqui está carregado de história este acontecimento. Muitas pessoas, se soubessem o que diz o texto e o que ele representa em termos de afirmação histórica e espiritual, eu estou em crer que muitos até se calhar iriam dizer menos vezes, porque este texto ele revela uma história extremamente negra, dura, difícil, e não há dúvida do ponto de vista espiritual, então é uma história mesmo complicada. Olha o que diz o versículo 12. É só a parte que muitos gostam de afirmar. 1 Samuel,
capítulo 7, versículo 12, que diz: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e chamou o seu lugar, chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui nos ajudou o Senhor. Vejam que isto vem de uma história incrível. A palavra que nós aqui temos significa algo de vitória, algo de conquista. E é interessante reconhecer que na nossa vida precisamos do auxílio de Deus. Ebenezer representa um momento de mudança de história, um momento de mudança de ciclo. Mas 20 anos anteriores ele representou também, e aconteceu que muita gente, irmãos, conseguiu fazer algo tão grandioso ao longo da história da vida de Israel, mas quando nós chegamos aqui, nós vemos algo que pode representar muito da nossa história de vida. A perda da Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança foi algo que trouxe uma dor profunda, de tal maneira que até a própria nora de Eli, do sumo sacerdote Eli, dos quais já tinham morrido os seus 2 filhos, quando perderam a arca, eles perderam a arca de tal maneira que a própria mãe, viúva, colocou o nome ao seu filho de Icabod, que significa a glória do Senhor se foi. Ou seja, houve uma perda e 20 anos de história foi sem haver arca no lugar certo onde a arca pertencia. Durante 20 anos se perdeu algo grandioso até que se levantou o rei Davi, porque Samuel, que foi o primeiro rei, Saul, foi o primeiro rei de Israel, ele não se preocupou com a presença, não se preocupou em recuperar a arca, não se preocupou em buscar aquilo que era mais importante. Teve uma vida em que o que lhe preocupou foi tudo menos aquilo que era mais espiritual. Até que, quando se levanta Davi, e é aí que depois vamos estudar à tarde, nós vemos Davi, a sua grande preocupação passou por ir buscar a arca do Senhor onde ela estava, e naquele momento em que ele dança e se alegra, isto é só para os irmãos se inteirarem, se ele dança e se alegra, e a sua mulher blasfemou do que ele estava a fazer, que era uma vergonha um rei fazer aquelas figuras, e que morreu sem ter filhos por castigo de algo tão grandioso, a alegria da recuperação daquilo que representa a presença de Deus, não é? E nós, igreja, nós pessoas, nós individuais, podemos estar num risco iminente, ou até já passar, ou já dentro dele, de vivermos a experiência de Icabod, de perdermos a glória de Deus na nossa vida, por coisas mais incríveis. Irmãos, aquilo que Deus nos fala através da história, aquilo que Deus nos fala através daquilo que está revelado na sua palavra, não são histórias para contar a crianças. São factos verídicos, acontecidos, para nos ensinar verdades espirituais de que todos estamos sujeitos a perder aquilo que é mais importante na nossa vida, que é a presença do Senhor. E também este momento que nós estamos aqui a viver, ele é o reconhecimento do auxílio de Deus. Israel volta ao coração de Deus, volta-se ao coração de Deus. Samuel lidera o povo e o Senhor dá vitória sobre os filisteus. Filisteus que ainda continuam hoje a ser uma guerra interna absolutamente incrível. Ali a zona de Gaza, capital dos filisteus, que isto é tão histórico, é tão longo, que ainda hoje estamos a ver aquilo que vemos. E a história vem desde aí atrás, quando José permitiu que eles ali permanecessem, sendo também, de alguma forma, e a história fala de coisas incríveis sobre isso, mas não, os filisteus, e por isso que a Bíblia diz que sempre haverá guerra entre filisteus
e Israel. Sempre. Então não vale a pena nós pensarmos que vai acabar depressa. Não, sempre vai. Pode haver uma trégua de paz, mas mais tarde é como cão e gato, não é? Então nós temos que entender o que aconteceu aqui. A vitória que Deus deu sobre os filisteus, uma vitória que eles não lutaram. Foi Deus, através de uma tempestade, diz a Bíblia, que eles conseguiram derrotar. Mas o Icabod é a revelação de uma guerra, de um momento de guerra, de uma luta que se perderam 30 mil homens. Ou seja, Israel sofreu uma perda incrível. Mas mais que perca de homens, foi a perda da arca. A arca que depois foi entregue a uma família a quem Deus abençoou muitíssimamente. Mas vejam, nós precisamos, irmãos, de compreender se lá atrás eu preciso, porque eu sou o homem que Deus pôs na vossa vida como pastor, se vocês permitirem, também preciso de ter algum cuidado para que nós não venhamos a perder o essencial da nossa vida, que é a presença de Deus. Jesus inundou-nos de verdades sobre isso. Não vos deixarei órfãos. Eu vou voltar para o Pai, mas enviarei o Consolador. Eu e o Pai queremos morar em vós. Deixo-vos dons para que vocês possam ter armas poderosas para vencer a adversidade do mundo. Mas, irmãos, se aniversário é importante é podermos afirmar, até aqui nos ajudou o Senhor. Não porque tínhamos perdido a sua glória ou a sua presença, mas porque 20 anos de história de lutas e de conquistas, no nosso caso 27, na cidade de Orem, fez ontem, nós precisamos de compreender que o mais importante é reconhecer que Deus é o Senhor da vitória. Cada vitória, cada bênção é fruto de uma ajuda que nós temos que reconhecer em Deus. Muitas pessoas querem reconhecer todas as suas conquistas. Não me deram o tempo e eu vou-me perder aqui para mim. Nós precisamos, irmãos, de reconhecer que cada conquista que podemos alcançar precisa ser reconhecida como algo que veio de Deus. No caso desta guerra, desta luta, ela foi uma vitória tão poderosa porque Israel não chegou a lutar. Vocês entendem? Vocês se recordam quando também Deus fez uma grande... Gedeão, através de Gedeão, ele não foram à luta também. Eles só tiveram que fazer o que o líder fez, e os 300 gedeões, quando usaram os instrumentos que naquela altura foram considerados importantes, diz que o povo inimigo foi destruído por ele próprio. Irmãos, quando a presença de Deus está connosco, quando reconhecemos que Deus é o Senhor da vitória, grandes coisas vão acontecer e Deus irá fazer coisas grandes. Eu creio com todo o meu coração e acredito piamente que o melhor de Deus para a ICIR ainda está a chegar. Irmãos, e olhe que já tivemos momentos muito bons. A igreja já viveu momentos grandes, mas eu creio que o melhor ainda está por vir. Vamos refletir sobre aquilo que Deus quer fazer em nós. Mas há uma palavra que temos que reconhecer. Deus tem que ser o Senhor do controle em nossa vida. Gratidão da nossa vida transforma aquilo que temos em mais do que suficiente. Lembro-me, por exemplo, desta nossa história de igreja, quantas vezes as finanças desta casa tiveram em negativo, mas nós não deixamos que aquilo que é importante pudesse ofuscar a nossa vida com as coisas menos importantes. Porque o que é menos importante muitas vezes ofusca aquilo que é mais importante. E a igreja, o propósito da igreja de Jesus é algo tão grandioso, irmãos, que nós devíamos dar mais valor àquilo que é muitas vezes o trabalho, o envolvimento com a igreja do que até o nosso próprio trabalho. Note que
a arca que foi esquecida por Saul é restaurada por Davi, trazendo alegria e reverência. O ministério e a vida espiritual, eles florescem quando Deus é o centro da nossa vida. Quando tu te preocupas com algo que a arca é só um objeto que tem lá coisas importantes. Porque a arca representa a lei, a palavra de Deus. A arca representa a vara de Arão, que também representava a autoridade espiritual, e Deus usou aquela vara para abrir o mar vermelho. Deus usou, fez algo grandioso, e aquilo tornou-se um símbolo, enfim, que muitas vezes até Deus fez com que a arca desaparecesse. Porquê? Porque muitas vezes nós damos valor ao objeto e descentramos o Criador pelo objeto. Tal como a serpente de bronze que foi guardada, tornou-se um símbolo de adoração. Em determinado momento teve que ser destruída. Assim, o que nós queremos é que a arca ela ia sempre à frente. Mas é interessante observarmos que Israel achou a arca um objeto tão sublime que quando foi uma determinada guerra, os tais 20 anos anteriores, eles estavam em perda, e ali o profeta, o sumo sacerdote, ele que se descuidou espiritualmente, disse: estamos a ser derrotados, lá tal derrota, e nós vamos agora buscar a arca, porque se formos buscar a arca, Deus vai nos dar vitória. Como que se a arca fosse mais importante do que a obediência ao Senhor. Vocês entendem o que eu estou a falar? Amados, há coisas que nós fazemos que achamos são mais importantes que obedecer à voz de Deus. Mas aquilo que parecia correto, levar a arca, tornou-se algo terrível. A arca foi perdida. A arca foi para os ímpios. Aquilo que era mais importante para Israel, que era um símbolo da presença de Deus, se perdeu. Por isso nasceu Icabod. A glória do Senhor se foi. A presença de Deus se perdeu. E nós, igreja, temos que aprender isto. Às vezes, a prática de coisas certas não altera o propósito de Deus em nossa vida, muito menos desobedecermos em áreas que são essenciais. Esta casa hoje podia ser uma casa, talvez uma das maiores igrejas do país, se as pessoas se preocupassem em fazer o que é certo. Porquê, irmãos? Porque nós estamos a viver uma geração de pessoas que não veem algo tão visível. Muitas vezes andamos atrás de coisinhas, atrás de ser fãs evangélicos. Hoje estamos na geração dos fãs, na geração dos artistas de palco, na geração da profetada, na geração daquelas pessoas que querem um evangelho à sua maneira. Não querem ser corrigidos, não querem ser exortados. E nós, irmãos, a brincar com aquilo que é muito sério, se perde a glória de Deus em nossa vida. E nós precisamos de refletir seriamente sobre hoje o que queremos. Será que queremos aprender com os nossos erros ou queremos ficar como o rei Saul, despreocupado completamente daquilo que é mais importante, despreocupado de viver uma vida em objetivo diário com Deus, despreocupado em que a glória se mantenha? Porque, irmãos, todos nós refletimos a glória de Deus, diz a Bíblia. E nós vivemos de glória em glória, de vitória em vitória. E as tuas vitórias não são carros, não são casas. As tuas vitórias não é a tua saúde, muito menos a tua beleza. As tuas vitórias são aquelas que refletem a glória de Deus. E Icabod foi a perda da glória. Mas aquilo que nós vemos aqui foi o retorno da glória. Aprender com os erros é algo importante. A arca foi perdida por negligência de Eli, mas a glória se ausentou. Deus exige santidade e fidelidade, não apenas formalismo religioso. Eu preocupo-me porque antigamente se tinha um culto formal,
cantava-se o hino da harpa, um irmão vinha dar testemunho, um irmão lia a palavra, um irmão dava, como havia prática também, alguns minutos de um pequeno testemunho da palavra. Mas há uma coisa que hoje está a perder. Irmãos que vinham dar testemunho de milagres que Deus fez na sua vida. Irmãos que vinham dar testemunho daquilo que Deus era na sua vida. Irmãos que vinham dar testemunho porque a sogra, os coisas, quase os deserdaram por se tornarem crentes. Pediam orações, o povo se unia para orar. Era um formalismo diário, mensal, semanal, porque havia uma certa glória. Agora estamos a criar um formalismo, seja lá da parede preta, seja lá... Toda a gente critica tudo. Hoje estamos a viver uma geração de críticos, de pessoas que nada está bem para elas. É como os políticos. Se faça o que ele fizer, está sempre errado, podia ser sempre melhor. E nós, irmãos, estamos a correr o risco de nos tornarmos pessoas sem a glória, pessoas sem a presença, mas convencidos que estamos bem, convencidos que estamos felizes. E ali durante 40 anos ministrou o povo. Durante 40 anos teve, alguns anos, depois de ter os seus 2 filhos que eram imprudentes, que eram loucos, que não, a Bíblia diz que não conheciam ao Senhor. Estamos a correr o risco de ter filhos que não vão conhecer ao Senhor. Ouça com atenção. Lamento algumas ausências. Estamos a correr o risco de ter filhos que não vão conhecer o Senhor. Não por culpa deles, mas por culpa de pais que não cuidam, não educam, não dão o mais importante aos seus filhos. Pais que consideram mais importante passear do que estar na presença do Pai. Pais que consideram mais importante trabalhar do que permanecer fiéis na casa do Pai. Pais que consideram a sua vida tão boa que conseguem viver a passear de igreja em igreja, de lugar em lugar, sem ter uma identidade local, o seu pastor, achando que estão assim a refletir a glória de Deus. Mas eu quero te dizer, a glória de Deus é refletida quando uma igreja está unida num propósito, em unidade, em comunhão. Não é ouça. Não é o barulho, não é a pseudopresença manifesta com mecanismos preparados, com louvores manipulados, com pregadores que manipulam as vossas orientações sentimentais que vocês vão ao lugar, mas é com palavras que confrontam o vosso pecado. E se a prenda que eu gostava de receber é que Deus se manifestasse neste lugar de uma forma ativa, de tal maneira que nós percebêssemos que a glória de Deus precisa de continuar em nossa vida. E se isso acontecer, irmãos, esta cidade será pequena para conter tantas pessoas, porque Deus quer ver uma igreja com a sua glória. Não é que a glória do pregador, não é que a glória do louvor. Irmãos, igrejas se levantaram com um louvor fantástico, em que hoje se tornaram milionárias por causa disso, mas que a glória já se foi. Igrejas que começaram bem, que hoje estão cheias de heresias, porque deram mais prioridade, irmãos, ouçam com atenção, ao dinheiro que a igreja precisa de reter, precisa de ter para pagar grandes templos, para pagar grandes ordenados. Mais importante isso do que a própria glória do Senhor. Nós precisamos de refletir. Se continuamos com a chama acesa, ou se a presença de Deus já não nos interessa para nada. Se ser guiados pelo Espírito Santo é importante, ou se isso nem sequer nos faz qualquer transtorno não a ter. As nossas famílias, o nosso ministério, Deus nos chama a uma integridade obediente. Integridade obediente. Porquê? Porque eu posso ser íntegro nas minhas ações, não roubar ninguém, não falar mal de ninguém, mas estar fora da presença de Deus. E eu preciso da presença dele. E a presença de Deus não tem que apresentar-se em calafrios, em danças e redepios. E também se pode manifestar. Também se pode manifestar. Mas, irmãos, mais do que teatro evangélico, precisamos que a glória esteja connosco. A presença, o sopro,
O sopro de Deus. O sopro que incomoda o inferno. O sopro que faz com que as coisas mudem. Nós precisamos, irmãos, de transformar derrotas em algo memorial. Eu creio que 27 anos tivemos algumas derrotas. Mesmo, irmãos, o nosso pequeno templo em Fátima. Ao contrário do que muitos, se calhar, pensaram ou disseram. Eu creio que o templo de Fátima é algo incrível. Incrível. A maneira como Deus preparou o caminho. A maneira como Deus gerou aquele lugar para nós. A maneira como nós podemos ter, até, meus irmãos, para inaugurar amanhã. Hoje foi uma guerra, não é? Irmãos, nós precisamos, irmãos, de nos concentrar naquilo que é mais importante para a nossa vida. Não temos o templo pronto. Mas nem pensem que eu vou desistir de o ter bonito. O melhor lugar deste concelho. Porque, irmãos, a casa do meu Deus, não é que Ele habite no templo feito pelas mãos de homens. Mas eu olho por um Deus que é exigente no seu tabernáculo. É exigente no seu templo. É exigente quando manda fazer aquela arca que representa a sua presença máxima. O lugar, o povo precisa de sentir um lugar agradável também. Isso não é errado, irmãos. Deus, no livro de Ageu, ele estava tão irritado com o povo e disse: vocês se preocupam em caiar as vossas casas, vocês se preocupam em ter casas bonitas para vós, mas vocês estão a ignorar a minha casa que está destruída. Deus é um Deus que se preocupa com os muros de Jerusalém. Estavam queimados, destruídos, e foi as próprias pedras que lá estavam queimadas foram usadas para outra vez reedificar aqueles muros. Irmãos, Deus quer, irmão, o templo, o lugar de culto, o sítio, pode não ser o lugar onde Deus, no sentido físico, habita, porque Ele habita em nós, mas quando eu levanto, seja o que for, até o teu dinheiro quando dás na igreja, seja o que for que eu o entregue para o meu Deus, isso é algo que reflete glória. É algo que pode significar Ebenezer. Até que o Senhor nos ajudou. A arca foi perdida, mas também foi recuperada. A glória, isto, se alguma coisa eu aprendo nesta manhã, é que a história da minha vida pode ser transformada. Aquilo que eu perdi lá atrás, por descuido espiritual, por não valorizar o que é mais importante, por não me importar com a presença de Deus na minha vida, por achar que a perca da arca, daquilo que representa a arca, a presença dele em mim, porque eu hoje sou a arca dele. Ele diz: eu habitarei em vós. Isto é, se as minhas palavras, olha o que está a dizer, estiverem em vós, se vocês viverem a obedecer à minha palavra, eu e o Pai faremos morada em vós. A arca, o que ela continha, representava, também era o maná, porque representa alimento. Então, se tu tornares a arca do Senhor, podes ter a certeza, para onde tu fores, vai a glória. Ele até disse: vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Amém? A vossa palavra terá poder e autoridade. O que tu pedires em meu nome, acreditando, eu farei. O que vocês 2 ou 3 na terra concordarem, será concordado no céu. O que Deus quer é que nós possamos compreender que uma igreja, para ter vitória e para que a glória se manifeste nela, não é igrejas divididas em crentinhos, em vãos de escada, em situações porque um quer ser pastor e liderar os outros, porque todos querem mandar. Não é? Não era isso que faz glória para Deus. Faz glória para Deus é ver uma igreja unida, forte, de impacto, para poder transformar primeiro a cidade, depois o concelho, depois uma nação. E foi assim e é assim. Mas o diabo, ele sabe como agir. Ele descobriu a melhor forma da glória de Deus desaparecer. Porque uma igreja a falar mal de si própria não vai a lado nenhum.
A igreja que é dele, é só uma. Há dias o pastor perguntou-me, o pastor da Hillsong, o pastor Mário Boto, como fomos a igreja que levou mais pessoas àquele lugar, àquele evento, Casa Aberta, e ele perguntou, porquê é que tu estás aqui? Ou porquê é que trouxeste 41 pessoas? Eu disse, a igreja não tem nome, não tem placa. A igreja somos todos nós. E vocês, o Hillsong, têm sido, em Portugal, um exemplo de inspiração. E isso faz com que eu confie. Isso faz com que eu possa participar. Não somos Hillsong, mas somos igreja. Amém? E nós não podíamos andar a falar mal uns dos outros. Ou falar mal da cor das paredes, como se as paredes tivessem alguma culpa da tua má espiritualidade, da tua ambição espiritual desmedida e louca. Como que se para Deus se manifestar é preciso barulho ou é preciso silêncio. Não. Deus mostra através da sua palavra que Ele se manifesta das multiformes. Olhe, se manifestou no tanque de Siloé, que é uma coisa estranha. Jesus cuspiu lodo, cuspe no chão para fazer lodo e curou um cego. Coisa estranha. Jesus curou um homem do centurião, um criado do centurião que nem chegou a lá ir porque o centurião confiava na sua palavra. Irmãos, nós vemos Deus a manifestar-se pelo vento. Vemos esta guerra que foi vencida, foi uma trovoada, foi uma tempestade que Deus levantou sobre o exército e morreram e foram destruídos. Deus se manifesta das mais formas. Deus não tem um padrão. Por isso eu não tenho que criticar se é com dança e corrupio, se é com isto ou com aquilo, mas Deus se manifesta das muitas formas. O que Deus não é palhaço. Deus não é palhaço para fazer o que tu queres. Tu não mandas em Deus. Tu não tens autoridade para dizer Deus faz isto ou aquilo, se Ele não te mandou dizer. Agora, Deus pode se manifestar de muitas maneiras. Os dons do Espírito são para a igreja. Mas são para Deus usar quando quer. Eu tenho autoridade na minha palavra. Mas a minha autoridade é como Jesus fez. Só que há pessoas que usam e abusam da autoridade. Jesus disse, se tu declarares, será feito. Mas é segundo a vontade dele. E um dos grandes exemplos de Jesus, Filho de Deus, nunca pecou, tinha comunhão plena com Deus, estava de frente ao túmulo de Lázaro. E Jesus levantou os olhos aos céus e perguntou se podia ressuscitar Lázaro. Sabe o que é que Jesus disse? Obrigado, eu sei que sempre me ouves. Irmão, aprenda a ouvir a voz de Deus. Perder a glória de Deus em nossa vida é perder, irmãos, aquilo que é mais importante, aquilo que é essencial. Por isso que nós temos que ter muito cuidado. Se há coisa que eu desejava de prenda de anos, era que a glória de Deus se manifeste de uma tal maneira que muda a nossa história, muda a nossa vida. Meus irmãos, vamos transformar derrotas em vitórias. Pode dizer amém? A esperança, disse alguém, é a habilidade de ver que há luz, apesar de toda a escuridão. Amém? Olha o que alguém disse. A esperança é a habilidade. A esperança, agora eu gosto mais da minha voz. Vocês estão a ouvir? Uma voz bonita, não é? Esta é a minha voz. A irmã Ismarla quer-me para a quarta voz. Só que ela não consegue, não tem caixa que chegue. Eu vou repetir. A esperança é a habilidade de ver que há luz, apesar de toda a escuridão. Eu vejo luz. Cidade de Fátima é a cidade em que o Papa já visitou tantas vezes. Durante mais de 20 anos nós quisemos
Nós quisemos levantar a sede e ir em Fátima. Irmãos, durante os últimos 4 anos, como é que é? Ajuda-me lá. 4 meses, 15 dias. Agora já acabou. A semana passada terminou. 15 dias. Nós tivemos pessoas, pastor, temos que abrir uma loja, temos ido ao hotel e temos isto. Irmão, eu não quero um lugar qualquer. Há pessoas que hoje não estão connosco, que até fizeram maldade à nossa comunidade. E estava sempre com essa conversa. Eu disse, amado, eu só quero um lugar quando ele chegar e quando eu sentir que é de Deus. Eu não vou de empurrão. Eu sou o estilo de homem que não vai de empurrão. Eu creio, irmãos, que Deus nos deu lugar. E ainda acredito uma coisa mais estranha ainda, que não é o definitivo. Ou então algo vai acontecer naquele lugar para se tornar o definitivo. Porque eu acredito em algo grandioso para Deus. Porque aonde a glória habita, Deus é grande. Aonde a glória está, Deus se manifesta de forma grande. Por isso que eu vejo, olha, eu gosto desta palavra, é um arcebispo. Não é um evangélico. Disse, a esperança é a habilidade de ver que há luz, apesar de toda a escuridão. Tu vês alguma esperança na tua vida ou a tua vida se resume? Olha, a mim, daqui a meia dúzia de anos, a reforma. Posso viver a passear se a minha vida financeira não alterar. Posso viver uma vida maravilhosa a cuidar da minha Maria. Posso fazer mais um filho à minha mulher, só que ele já não pega, não sei porquê. Ela já não recebe o filho. Mas se ela recebesse, então já tinha uns poucos outra vez. Acredita que eu estava com esperança quando a querida deixou de tomar aquelas coisas. Eu digo, olha, agora vais ter o Benjamin. E ele chamar Benjamin. Mesmo, tinha que haver guerra para chamar Benjamin. Mas, irmãos, não. Eu creio com todo o meu coração que Deus quer fazer muito mais. Mas precisa de um grupo de homens e mulheres que saibam o que querem. Irmãos, que não andem atrás de vozes estranhas, de coisas apetitosas. Irmãos, ouça. Eu sou extremamente goloso. Eu gosto de boa comida saborosa. Ontem fui ao McDonald's à noite, eram 11h50 e 3, quando a gente entrou, alguém disse, você faz anos, eles vão lhe dar um presente. Comi uma tarte de maçã oferecida, eu e o grupo, éramos 6, não é? Éramos 6, acho que eram 6. Não é? Os outros foram-se embora, o Danilo não ficou até ao fim, perdeu. É o que faz a gente sair do culto antes de acabar. Estávamos no culto e fomos e comemos até ali o Jailson, que eu pensei que já não ia. Lá apareceu. Olha, eu saí consoladinho, não me fez mal nenhum. Dormi, que foi uma beleza. Tomei um banhinho quando cheguei a casa, enfiei-me na cama e lá vou eu. Não é? Até às 7 da manhã. Mas, irmãos, ouça, essa mania de sair das coisas antes do tempo, não saber esperar até ao fim. Há pessoas que não conseguem começar e acabar um projeto. Há pessoas que chegam a um determinado momento da sua história e ficam pelo caminho. Há um ditado que se aprendeu, morreram na praia. Conseguiram vencer as tempestades, a adversidade do mar, o alto mar, chegaram à praia e morreram, coitadinhos. Mas foi na praia que morreram. Não queiras morrer na praia. Não percas o que Deus tem para a tua vida. O caminho que Deus tem para nós e esta vitória, irmãos, vamos lá falar um pouquinho, senão a gente não diz a mensagem. Esta vitória que você está a ver aqui, carregada de informação, ela deu-se porquê? Porque o profeta Samuel, que não era filho de Eli, mas que se conheceu ao Senhor. O profeta Samuel, que não era mais do que a resposta a uma oração para a glória de Deus. Quando tu oras, Samuel foi a resposta de Deus a uma mulher, se bem se lembram, Ana, que não podia ter filhos, era estéril. Mas ela disse, se me deres um filho homem, te darei. E isto nos ensina que quando
conquistamos algo para Deus, esse algo que nós damos a Deus se torna em glória contínua. Samuel não foi só glória para alegrar uma mãe. Samuel foi glória para continuar algo glorioso, revelando quem é Deus. Se tu és um milagre de Deus, se tu és alguém a quem Deus se manifestou, a tua vida não é para ser para glória naquele momento do passado, mas é para continuar a gerar glória para Deus. A tua glória, refletida através de Deus, Deus se reflete em ti, Deus se manifesta em ti, é para que amanhã outros sejam beneficiados. Samuel foi o causador desta glória. Irmãos, Davi esteve muito preocupado. Davi, quando toma posse do reinado, o segundo rei de Israel, a primeira coisa foi aquilo. Mas houve necessidade da igreja, naquele tempo não se chamava igreja. Houve necessidade do povo confessar os seus pecados com dor, confessaram os pecados deles e dos seus pais. E Deus, amados, não consegue resistir a alguém que confessa os seus pecados. E este é um dos maiores problemas da nossa vida. Não confessamos os nossos pecados. Porque parece que Deus está distraído. Parece que Deus agora não precisa que confessem os vossos pecados. A igreja também não está a pregar muito sobre isso. Irmãos, ouçam. Se tu estás em pecado, se tu pecaste, se tu lá atrás começaste a descarrilar. Nós temos lá um portão muito giro que o Jailson fez junto com um rapaz chamado Gustavo. Aquilo foi uma dor de cabeça. Aquilo tem um carril. O portão é enorme. Aquilo é grande. São 2 portões. E se aquilo descarrila? Mas ele disse, pastor, não tenha medo que isto não descarrila. Mas há muita gente que tem descarrilado. Saiu do carril. Saiu do sítio que Deus preparou para si. E muitas vezes, irmãos, nós achamos que tudo se resume a vir à igreja, tudo se resume em dar o dízimo, tudo se resume em fazer, parece que a coisa certa. E não é errado fazer a coisa certa. Mas há uma necessidade. Se queres afirmar até aqui o Senhor nos ajudou, tu precisas te arrepender dos teus pecados. Isto é para nós, é para quem está online, é para quem está a ver, para que Deus possa manifestar de uma forma incrível. Este é o momento para entregar a vida a Cristo e receber o seu perdão. A igreja precisa de entender que pecado não confessado não é perdoado. E nós achamos que é. Só porque tocaram as nossas emoções no culto, só porque chorámos no culto, só porque a palavra foi tão maravilhosa. Olha, mas não estou a dizer que me tens de confessar os pecados a mim, ainda bem que não há confessionário, senão a minha vida era mais complicada ainda. Não é? Mas não, tu tens de confessar o teu pecado a Ele. Tens de dizer, pai, eu pequei, pai, eu estou errado. Olha o que Israel... Olha, irmão, leia a história, pegue no livro de 1 de Samuel e leia. Não há recuperação de glória sem arrependimento de pecado. Pastor, eu estava no Brasil, eu fiz muito mal, pede perdão. Arrepende-te. Se há coisa que eu gosto dos nossos retiros, dos nossos encontros, é as 2 lições incríveis. Libertação e a lição de cura interior. Irmãos, se não houver cura interior e libertação de tanta coisa, nós não alcançamos vitória. 1 João 1,9, todos conhecemos este texto. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quero terminar. Precisamos reconhecer que sem Cristo estamos em Icabod, sem a glória de Deus. Se Deus não está a dominar as tuas decisões, se Deus não está a guiar as tuas ações, se Deus não está a conduzir a tua vida, se a tua vida está a ser conduzida por ti, como dizia Agostinho, se a tua vida é conduzida por ti, ou se tu vives só sem direção,
qualquer coisa vai dar em desgraça. Pode não haver desgraça, porque a gente hoje mede tudo pelo dinheiro. O dinheiro há que conta. Se eu tenho dinheiro para pagar as contas, sou um abençoado. Se eu tenho comida na mesa, sou um feliz. Não escusa de pensar assim. Ou tu és um homem espiritual ou carnal. O carnal pensa assim, o espiritual pensa de outra maneira. O carnal pensa, eu estou bem, eu tenho dinheiro, eu alcancei com vitória, eu já tenho casa, tenho carro, tenho tudo. Oh, que maravilha, tenho uma família fantástica. Até aqui é tudo carnal. Mas se a tua vida não é guiada pelo Espírito Santo para fazer a vontade dele, para que a glória dele se manifeste em ti e através de ti, então tu és um homem carnal, considerando áreas espirituais, o qual vens à igreja, mas podes estar na igreja como daquelas 10 virgens, 5 não tinham a presença de Deus. 5 não tinham azeite, 5 tinham azeite. Quem é que tu queres ser? E de acordo com o texto, azeite tem que se comprar. E comprar significa ir à loja. E se você tem que ir à loja do Senhor, dobrar joelho, ou deitado, ou em pé, isso também não é necessário ser como as pessoas pensam. Ai, tenho que fechar os olhos. Não, o Senhor Jesus até abriu os olhos para o céu, não é? Não é isso, a inclinação do teu coração. E nós precisamos de considerar e reconhecer se estamos vivendo em Icabod ou se estamos a viver Ebenezer. É preciso abrirmos o nosso coração para Jesus, confiar nele, dar a ele toda a prioridade, lembrar que ele é o caminho, a verdade e a vida. Precisamos de dizer Ebenezer, porque nasceu arrependimento em nosso coração, porque Icabod se foi, Icabod desapareceu da nossa vida. Precisamos de restaurar a nossa vida com ele. Precisamos de dizer, Pai, eu quero, eu preciso, eu desejo que tu sejas o que conquista as minhas conquistas.